Lampião, o temido cangaceiro forjado pela seca, fome e desigualdade no Nordeste brasileiro. Vítima da fome, da seca e da desigualdade social que assolavam o Nordeste brasileiro no final do século XIX, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tornou-se um dos bandidos mais famosos do país. Liderando um bando de cangaceiros, aterrorizou por mais de 20 anos cidades do sertão nordestino. Promoveu saques, assassinatos, torturas e estupros como forma de vingar as injustiças que sua família sofrerá nas mãos das oligarquias. Mesmo assim, Lampião ganhou a simpatia de algumas comunidades locais, que o tratavam como herói e justiceiro, e ofereciam abrigo ao bando. Ao mesmo tempo, tornou-se famoso em notícias de jornal e na literatura de cordel. Sua morte em 1938 representou na prática o fim do cangaço, e sua história foi elevada ao status de lenda brasileira. O cangaço foi um movimento que marcou o Nordeste do Brasil durante o fim do século XIX e início do século XX. Suas raízes remontam ao período colonial, caracterizado pela desigualdade social e a exploração do trabalho nos latifúndios. Um dos principais processos que colaboraram para a formação do cangaço foi a implementação do sistema de sesmarias, em que muitos camponeses foram desapropriados de suas terras, ficando à mercê da pobreza e do abandono. A seca, fenômeno climático recorrente no sertão nordestino, também contribuiu para que o movimento surgisse. A escassez de recursos e as péssimas condições de vida levaram muitos sertanejos ao desespero, buscando alternativas para sobreviver, entre elas, se organizarem em bandos armados para cometer crimes. Os dois fenômenos, o social e o climático, confluíram no contexto histórico de transformações políticas e sociais no Brasil a partir da República Velha, de 1889 a 1930. Nesse período, a organização política no Nordeste era marcada por oligarquias locais que exerciam forte controle sobre as terras. Nesse cenário, surgiu a figura do cangaceiro, uma espécie de fora da lei que encontrava na violência uma forma de enfrentar injustiças e opressões. Liderados por líderes carismáticos, eles formavam bandos armados que desafiavam a autoridade do Estado e atacavam grandes propriedades rurais. O mais famoso cangaceiro de todos os tempos foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que liderou um bando por quase 2 décadas. Lampião e seus seguidores se tornaram uma lenda no Nordeste brasileiro, e suas ações ousadas e cruéis marcaram o imaginário popular. Virgulino Ferreira da Silva nasceu entre 1897 e 1900. Há controvérsias em relação à data exata, sendo uma das mais aceitas 7 de julho de 1897, como consta no Registro Civil, em Vila Bela, atual Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Ele cresceu em uma família de condições financeiras razoáveis o suficiente para que fosse alfabetizado. Seu pai, José Ferreira, trabalhava como almocreve, condutor de bestas de carga, e tinha posse de algumas terras. Durante as viagens, costumava levar o filho em caravanas por estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A partir de 1915, a família de Ferreira da Silva começou a enfrentar problemas com José Alves de Barro, conhecido como Zé Saturnino, que estava ascendendo politicamente na região. A disputa por terras entre as duas famílias e a influência política de Zé Saturnino prejudicaram os Ferreira, levando-os a se mudarem várias vezes e caírem na pobreza. Insatisfeito com a situação, Virgulino decidiu entrar para a clandestinidade em 1919. Ele passou a agir em grupos criminosos, principalmente atacando propriedades de Zé Saturnino. Até que, em 1920, ingressou pela primeira vez no cangaço, no bando de Antônio Matilde, já sob a alcunha de Lampião. A mãe de Lampião morreu em 1921, desgostosa com os conflitos envolvendo a família. Dias depois, José Ferreira foi assassinado pelo tenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão, a mando de Zé Saturnino. O crime revoltou Antônio e Levino, irmãos de Virgulino, que decidiram se juntar ao irmão no cangaço. Naquele mesmo ano, eles entraram no bando de Senhor Pereira, até então um dos maiores cangaceiros da região. Por suas habilidades com armas, Lampião se tornou um pupilo do chefe, aprendendo a sobreviver no sertão, a evitar a polícia e a planejar ataques. No ano seguinte, em julho de 1922, Pereira decidiu abandonar o cangaço, passando a liderança do grupo a Lampião. Por 2 décadas, a gangue aterrorizou o sertão nordestino. Apesar do medo que o grupo de Lampião espalhava pela região, muitas pessoas passaram a ver os criminosos como heróis justiceiros que combatiam as oligarquias. Essas pessoas eram conhecidas como coiteiros e costumavam ajudar o bando oferecendo comida, pouso e os acobertando da polícia. Uma das mulheres coiteiras se chamava Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro chamado Zé de Neném,
mas se apaixonou e se tornou amante de Lampião em 1929. No ano seguinte, fugiu do casamento e foi aceita no bando como esposa de Lampião, tornando-se a primeira mulher a fazer parte do cangaço. A partir de então, Lampião autorizou seus companheiros a andarem com mulheres. Em 1932, o casal teve uma filha, batizada Expedita Ferreira Nunes. Apesar da vida nômade e perigosa, Lampião e seu bando continuaram a expandir suas atividades, realizando ataques a vilarejos, fazendas e delegacias em vários estados do Nordeste. Além dos saques e dos confrontos armados, o grupo também firmava alianças com coronéis e autoridades locais, que em troca de favores ou pagamentos ofereciam proteção e informações sobre as movimentações da polícia. Essa relação ambígua entre cangaceiros e elites regionais tornou o combate ao cangaço ainda mais complexo, permitindo que o bando de Lampião escapasse por muitos anos. A fama de Lampião se espalhou pelo Brasil, tanto pela imprensa, que noticiava seus feitos, quanto pela literatura de cordel, que o transformou em personagem folclórico. Enquanto alguns viam nele um símbolo de resistência contra as injustiças sociais, outros o consideravam um criminoso cruel e implacável. Sua liderança carismática e habilidade estratégica garantiam a lealdade de seus homens, que o seguiam em condições extremas, enfrentando fome, sede e perseguições constantes. No entanto, a partir da década de 1930, a repressão ao cangaço se intensificou. O governo de Getúlio Vargas, empenhado em consolidar a autoridade do Estado Novo, fortaleceu as forças policiais e organizou batalhões especiais, conhecidos como volantes, para caçar os cangaceiros. Esses grupos contavam com armamentos modernos e estratégias mais eficazes, dificultando cada vez mais a vida dos bandos no sertão. Além disso, muitos coiteiros começaram a ser perseguidos e presos, reduzindo as redes de apoio que sustentavam o cangaço. Em 28 de julho de 1938, a trajetória de Lampião chegou ao fim. Ele, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram emboscados por policiais na Grota do Angico, em Sergipe. O ataque foi rápido e letal, e o bando não teve tempo de reagir. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e dos demais cangaceiros foram decepadas e expostas em praça pública, como um símbolo do fim do cangaço. O impacto da morte de Lampião foi imediato, levando à desarticulação dos bandos remanescentes e marcando o encerramento de um ciclo histórico no Nordeste brasileiro. Apesar de sua morte, Lampião permaneceu vivo no imaginário popular. Sua história foi romantizada e reinterpretada em livros, filmes, músicas e peças de teatro, consolidando-o como uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira. Contudo, a memória de Lampião também levanta debates sobre os limites entre heroísmo e violência, justiça e criminalidade. Ele é lembrado tanto como um símbolo de resistência contra as desigualdades sociais, quanto como um homem que fez uso da violência para alcançar seus objetivos. O legado do cangaço e de Lampião vai além do contexto histórico em que viveram. Suas histórias refletem as profundas desigualdades que marcaram, e ainda marcam, o Brasil, especialmente nas regiões mais pobres. A luta pela sobrevivência e a busca por justiça, mesmo que distorcidas pela violência, continuam a ecoar como um lembrete das condições que deram origem a esse movimento. Assim, a figura de Lampião permanece como um enigma, dividida entre o mito e a realidade, a lenda e a história. Considerações finais. Lampião, uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil, personificou as complexidades do cangaço. Seu nome é sinônimo de resistência e controvérsia, ao mesmo tempo em que reflete a luta de muitos nordestinos contra a fome, a seca e a desigualdade social que marcaram o início do século XX. Embora suas ações sejam amplamente condenadas por sua violência, elas também evidenciam a precariedade de um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. Sua trajetória nos convida a refletir sobre as raízes dos problemas sociais e sobre como as adversidades moldam figuras que desafiam o status quo. Lampião foi, ao mesmo tempo, herói para uns e vilão para outros, uma dualidade que ressalta a complexidade do ser humano e as circunstâncias que o levam a tomar decisões extremas. Estudar sua história não é apenas mergulhar nos mitos do cangaço, mas também compreender as mazelas de uma época e as lições que ainda ecoam em nossa sociedade. Afinal, o legado de Lampião transcende o cangaço, tornando-se um símbolo da luta por sobrevivência e justiça em um contexto de extrema diversidade. Agora queremos saber a sua opinião. Depois de tudo que foi apresentado, você acha que Lampião foi uma vítima das condições sociais de sua época ou apenas um bandido sanguinário? Deixe seu comentário abaixo, participe do debate e compartilhe sua visão sobre essa figura tão controversa da história do Brasil. Sua opinião faz toda a diferença.